o gerador fazer energia, transformar a energia de movimento em energia elétrica. E assim que é produzida a energia elétrica nas usinas. É muito importante, cair bastante em prova, né? E aí, dito isso, falando de todo esse assunto sobre energia, a gente chega no ponto do trabalho. O que é o trabalho? Ele é o esforço de uma força para deslocar um corpo. E para que uma força realize trabalho, é preciso da transferência de energia de um sistema para o outro. É necessária transformação de um tipo de energia em outro. Mas é qualquer tipo de energia? Não. Tem que ser uma energia... Cadê? Uma energia mecânica, como a gente viu aqui. Que é uma energia capaz de produzir trabalho. Mas não precisa se focar muito nessas definições aqui não, que a gente vai ver que tem um jeito mais fácil de calcular. E depois a gente vai voltar nisso daqui, de transformação de energia. Então, mas como que a gente vai calcular o trabalho de uma força? Vamos supor, você tem esse carinha aqui. O trabalho é o esforço que ele está fazendo. Ele está fazendo uma força constante nesse armário. E ele deslocou. Você está empurrando o armário, você empurrou o armário por 10 metros, com uma força constante. Qual que é o esforço? Qual que é o trabalho que você realizou? A gente vai aprender a calcular, né? No caso, aqui, nesse caso aqui, a força está indo na mesma direção do movimento, mas isso nem sempre, não necessariamente acontece sempre. Pode acontecer de, por exemplo, você está fazendo uma força nessa direção e o objeto acabar se deslocando nessa direção. Significa que ele fez esse trajeto? Não. Significa que ele começou aqui e terminou aqui. Ele pode ter feito isso aqui. O que importa é, ele começou aqui, ele terminou aqui. Então você vai calcular essa distância, né? Que no caso aqui é de 100 metros. E vai ver também a força, né? E o trabalho vai ser a multiplicação da força, do módulo da força, vezes o módulo da distância, e o cosseno do ângulo que vai formar entre elas, né? Porque a gente vai entender depois por que esse cosseno ele é importante, né? Para ver trabalho motor, trabalho resistente, né? Então no caso aqui, para calcular qual que seria o trabalho dessa força aqui em questão, a gente teria que multiplicar essa força, no caso 15, pela distância, que a gente tem sempre, lembrando, botar em SI, no sistema internacional, que é em metros, vezes 100, vezes o cosseno. O cosseno de 60 graus é meio, depois, assim, vocês vão ver como que descobre, né, esse cosseno de cada ângulo. Então a gente tem que o trabalho dessa força nesse caso aqui é de 750 joules. Importante lembrar que eu esqueci, né, que joule é a unidade de medida tanto de trabalho quanto de energia, né? Ela é dada em joule. E o joule ele é equivalente a quilograma vezes metro quadrado por segundo quadrado. Mas isso aqui não precisa tanto saber não, só saber que é em joule, a energia e o trabalho. E aqui a gente tem os ângulos, né? Essa tabelinha dos cossenos dos ângulos. Esses três ângulos aqui, 30, 45 e 60, infelizmente vocês vão ter que decorar. Porque meio que é isso, decorar. O ângulo de 0 grau, 90 graus e 180 graus tem um jeito que é mais fácil, dá para você pegar a sua experiência de mundo para te ajudar. O que acontece? Né? Quando o cosseno é 180 graus, o que isso significa? Significa que você está, por exemplo, aqui ó, tem um objeto. O objeto, ele fez isso, ele moveu até aqui, moveu aqui, sei lá, às vezes 15 metros, mas nesse tempo você está fazendo uma força para cá. Então foi uma força de, se você for olhar, o deslocamento foi para cá e a força foi para cá. Então teve um ângulo de 180 graus. O que isso significa? Que a sua força foi contrária ao movimento. Então esse trabalho foi um trabalho resistente, que né, gerou uma resistência. Então o que seria o intuitivo de pensar? Como é resistente, como está contra o movimento, você multiplica por menos 1. E é isso.
você multiplica a força vezes a distância vezes menos 1. Então, assim, é meio intuitivo, né? Porque você está fazendo contra, então só você botar um menos. Força vezes a distância, menos. E o trabalho motor, que vai ser quando o ângulo é zero, né? No caso aqui, o carinha do armário. A força está indo para lá e a distância está indo para lá. Você percebe que o ângulo entre eles é zero, de 0 grau. Como a gente viu aqui, a gente vai multiplicar por 1. No caso, vai ser só a força vezes a distância, né? Então, nesse caso do trabalho motor, é mais fácil, também é mais fácil de calcular, é mais intuitivo, é só força vezes a distância. Enquanto o trabalho resistente é a força vezes a distância vezes menos 1, porque, né, é contrário ao movimento. E o de 90 graus. Como é que a gente vai fazer para ficar mais fácil de entender o cosseno de trabalho quando a força faz um ângulo de 90 graus com o deslocamento? Um ótimo exemplo que a gente tem aqui é o trabalho da força-peso. O que acontece? A gente vê aqui um exemplo que eu falei já, a trajetória ela pode ser essa toda esquisita aqui. Se o objeto começou aqui e terminou aqui, você vai considerar o deslocamento essa linha aqui, azul. Você não vai considerar o trajeto que ele fez. Às vezes nisso aqui ele, sei lá, andou 200 metros, mas essa distância aqui foi de, sei lá, 80. Você vai considerar 80. Mas o que a gente vai fazer? A gente pode decompor essa distância, né, em um triângulo retângulo, né? Porque por Pitágoras, né, pode decompor, sim, no x, na componente y e a componente x. Você percebe que a componente y está fazendo 0 grau com a força-peso, que a força-peso está para baixo e a componente y está para baixo. Então, para calcular o trabalho da força-peso nesse caso, vai ser, e esse deslocamento y é justamente a altura. Então, o trabalho da força-peso, no caso para esse deslocamento, seria a força-peso vezes a altura. Agora vamos calcular isso aqui. 90 graus. Por que o cosseno de 90 graus é zero? Cosseno de 90 graus é zero significa que a força-peso não fez nenhum trabalho. E realmente, se você for parar para pensar, o trabalho não é um esforço que uma força faz para mover? A força-peso atuou para onde? Para baixo. Se a força-peso atuou para baixo, qual que é a contribuição dela para ele vir aqui para a esquerda? Nenhuma. Não foi a força-peso que fez isso. A força-peso não tem nada a ver com isso. A força-peso foi lá e fez o objeto cair. Então, eu acho que esse é um jeito de, assim, pegar no cotidiano de ser mais fácil de entender por que cosseno de 90 é zero. Né? Porque que quando a força faz 90 graus com deslocamento, por que né, não vai ter trabalho? Então é bem importante lembrar disso também, né? Que se a força está fazendo, se você puder decompor e ver que uma parte está fazendo 90 graus, você joga fora, porque não importa. Isso aqui, ó, não importa. O que vai importar é só a altura que esse negócio caiu, que a bolinha caiu, porque é só isso que a força-peso faz, ela varia a altura, né? Então vai ser esse trabalho da força-peso, vai ser ela vezes a altura que o objeto deslocou. Só que você percebe que todas essas formas de calcular, você está calculando com o quê? Com força, com cosseno, né? Às vezes com ângulo e tal, às vezes você não tem esse ângulo, e também com, como é que é? Com deslocamento, com ΔS, com força e também com ângulos.